O mito e significado da planta Rom, ou Raoma, no nascimento de Zaratustra. Os indo-iranianos da Idade da Pedra das Estepes eram politeístas, como observado em vídeo anterior. Segundo a lenda, na mítica dinastia Peshidadiana, viveu um homem piedoso chamado Raoma, que era muito versado na tradição religiosa da época, e aclamado como Senhor do Conhecimento, conforme consta no Yasna, capítulo 9, estrofe 27. É dito que Raoma passava os dias em profunda meditação no Monte Rucairia, um dos picos mais altos da Cordilheira de Alborz. Devido à sua devoção para com as divindades, Mazda, a divindade máxima do panteão indo-ariano, concedeu a Raoma o cinto sagrado, ou Kushi. Raoma implorou mandamentos a Mazda e outras divindades, mandamentos que ele recebeu graciosamente, e Raoma é creditado como fundador da religião Mazdayasni, conforme consta no Rom Yashit e no Yasna capítulo 9, estrofe 26. Como mencionado em outro lugar, a palavra Yasna no antigo avéstico significava adoração, ou sacrifício, e portanto Mazdayasni significava um praticante da adoração de Mazda. Mazda significa sabedoria, assim o Mazdayasni também significa alguém que venera a sabedoria. É importante ressaltar que a natureza e o significado do cinto sagrado, ou Kushi, que conforme a lenda Raoma recebeu de Mazda, são desconhecidos. Os sacerdotes indo-arianos, muito provavelmente, viam a necessidade de incutir nos leigos um senso de identidade, e criar um símbolo de vínculo entre Mazda e os fiéis. No esforço para representar a unificação entre a humanidade e a natureza, o cinto, ou Kushi, foi talvez instituído na fé Mazdayasni como um lembrete simbólico para venerar a criação, e o dever humano de agir de acordo com os desejos de poderes superiores. O clero daquela época atribuiu a autoria do ritual Kushi a Raoma, e criou a figura mítica de mesmo nome, que se tornou uma divindade, um Yasata, conforme consta no Yasna capítulo 9, estrofe 26. O significado do Kushi, o cinto sagrado, como conhecido atualmente, não poderia ser o mesmo em anedotas míticas, uma vez que muitos dos princípios subjacentes à criação do Kushi, bem como o significado por trás dele, nos tempos modernos foram desenvolvidos muito mais tarde. Basta dizer que o cinto, ou Kushi, pode ter simbolizado um presente de Mazda para Raoma, por sua devoção, e provavelmente, tornou-se um lembrete de que assim como Raoma, os leigos devem recitar os mandamentos de Mazda e viver de acordo com os princípios que o cinto sagrado representava. Essa prática do ritual Kushi continuou até a Idade do Bronze e séculos depois. O próprio Zaratustra realizou sua cerimônia de investidura do cinto sagrado, mas ele não introduziu as vestimentas religiosas com as quais os zoroastrianos são identificados hoje em dia. A tradição de amarrar o cinto sagrado remonta à antiguidade e à tradição mítica. Portanto, suas verdadeiras origens não podem ser determinadas substancialmente. Isso não significa de forma alguma que a prática seja desprovida de significado. Embora emblemático, o Kushi carrega um significado rico e profundo na religião zoroastriana. Ele não confere a quem o usa nenhum poder ou força presumida, mas serve como um lembrete constante para que o usuário pratique o que ele simboliza. Contudo, na literatura zoroastriana, é Inma, ou lendário rei Jamshid, quem é creditado pela introdução do Sudré, ou camisa sagrada, e do Kushi, ou cinto sagrado, para a humanidade. No entanto, o hino denominado Rom Yashit afirma que foi a divindade solar apócrifa Vivangam quem primeiro espremeu a planta de nome Raoma para obter seu suco no mundo corpóreo, e por sua dedicação ao ritual também denominado Raoma, Vivangam foi abençoado com um filho resplandecente e glorioso, ou seja, o rei Jamshid, conforme consta no Yasna, capítulo 9, estrofe 3. Mas o personagem mítico Raoma, que já havia recebido o cinto sagrado de Deus, antes mesmo de Jamshid nascer, pode ter, segundo a lenda, instruído Jamshid sobre a essência de amarrar o Kushi, e Jamshid propagou a prática para a humanidade. Mas isso é mera especulação, pois não existe prova definitiva alguma disso. O mito então alude ao fato de que, imerso em meditação divina durante suas jornadas reflexivas nas montanhas Alborz, o personagem Raoma descobriu uma planta com apenas galhos e ramos. Raoma descobriu que o suco extraído dessa planta, quando esmagado, era nutritivo e benéfico à saúde. Então, Raoma deu seu próprio nome para essa planta.
O mito alega que a planta se originou no topo de montanhas inacessíveis aos mortais, montanhas mais altas do que as águias conseguem voar. Assim, divindades instruíram pássaros com atributos divinos a transportar a planta até montanhas escaláveis pela humanidade conforme descrito no Yasna, capítulo 9, estrofes 10 e 11. Raoma, posteriormente, apresentou a planta ao mundo. Ciente de suas propriedades salutares, ele estabeleceu um ritual que afirma que o devoto que bebe seu suco adquire proeza espiritual e é divinamente inspirado. O clero indo-ariano então compôs um hino, o Rom Yashti, em homenagem ao suco da planta e ao homem de mesmo nome, ou seja, Raoma. Eles defendiam que o suco bebido em estado de piedade confere coragem, sabedoria, prosperidade e triunfo sobre o mal e os malfeitores, além de grande saúde, tornando o indivíduo tão forte e independente quanto um rei, conforme consta no Yasna, capítulo 9, estrofes 16 a 18. Botanicamente, a planta Raoma pertence ao gênero Ephedra e possui propriedades medicinais. A ingestão do suco da planta Raoma e o ritual a ele associado foram fortemente condenados por Zaratustra, conforme consta no Yasna, capítulo 32, estrofe 14, e capítulo 48, estrofe 10. Esse ritual pré-Zaratustra foi reintroduzido pelos magos após a morte de Zaratustra, e prevalece até hoje. A prática de ingerir o suco do Raoma, juntamente com outros rituais sem sentido, foi severamente condenada pelo profeta. Mas no zoroastrismo posterior, seus sacerdotes magos reintroduziram esses costumes. Embora o suco de qualquer planta tóxica não seja usado atualmente no zoroastrismo, o ritual simbólico que Zaratustra rejeitou ainda é praticado, sobretudo pelos zoroastrianos tradicionalistas parsis na Índia. Na sequência da lenda que permeia o nascimento de Zaratustra, o significado do Fravashi de Zaratustra destruindo as serpentes, conforme comentado em vídeo anterior, é uma alegoria para a destruição do mal pelas forças do bem, é uma metáfora para o triunfo da vida sobre a morte e a destruição. E assim continua a lenda, Vorumana e a Chavarrista colocaram a planta Raoma no topo de uma árvore, e a planta cresceu em todo o seu esplendor dourado. Então Pourushaspa, que viria a ser o pai de Zaratustra, imbuído de pensamentos espirituais enquanto cuidava do gado nos pastos da família Spitama, teve a premonição de caminhar em direção ao mítico rio Daitia, um local privilegiado do povo indo-iraniano para a realização de ritos religiosos. Aproximando-se do rio, ele avistou em uma árvore a planta Raoma deixada por Vorumana e Ashavarrista. Sendo um seguidor da fé Mazdayasni, Pourushaspa sabia, por tradição, que beber o suco da planta lhe proporcionaria vantagens espirituais e físicas. A planta, estando no alto da árvore, estava inalcançável, mas com a ajuda de Vorumana, imperceptível a Pourushaspa, ele consegue alcançá-la. Pourushaspa leva a planta para Dugdova, sua esposa, pedindo-lhe que a guarde em segurança. A alegoria aqui é que com pureza de mente, ou Vorumana, as tarefas difíceis são alcançáveis. Então a glória divina, ou Rivarenou, agora alcançou os futuros pais de Zaratustra, assim como o Fravashi incrustado na planta Raoma, que estava em posse de Dugdova. Assim o terceiro elemento, o denominado Tangorhiri, ou corpo físico, comentado em vídeo anterior, veio para completar o processo de nascimento de Zaratustra, junto com Fravashi e o Rivarenou. A lenda continua com Ahura Mazda conferenciando com os Amesha-Spentas, para concluir que Zaratustra nasceu mortal e não como um ser divino, mas portador de todos os atributos de um mensageiro divino. Entretanto, Zaratustra nunca reivindicou qualquer status divino nem proclamou expressamente comunicação direta com qualquer poder superior. O apelido de mensageiro divino é atribuído a ele pelo clero apenas para idolatrá-lo aos olhos daqueles que seguiam seus poderosos ensinamentos. O mesmo se aplica, e ainda mais, aos fundadores de outras religiões dominantes no mundo. Títulos como Filho de Deus, ou Deus em carne e osso atribuídos a outros profetas visam mais uma vez a situar esses mestres no reino de alguém que possui poderes irracionais, e é divinizado além da compreensão. Tais apelidos, alcunhas e lendas foram introduzidos na religião para elevar o mensageiro e impedir que as mentes vulneráveis abandonassem o rebanho para praticar outras religiões. Mas Zaratustra não precisava de tais títulos. O poder de sua mensagem e seus ensinamentos vinha de sua própria sabedoria excepcional,
ao observar e compreender o funcionamento da natureza. É dito então que Ahura Mazda moldou a forma física de Zaratustra, e a confiou a Hurvatati e Ameretati. Hurvatati e Ameretati são dois Amesha-espentas, e presidem a água e a vegetação respectivamente. Teologicamente Hurvatati e Ameretati são personificados como um par conjugado de atributos de Ahura Mazda, dos quais os mortais devotos devem imitar para adquirir a perfeição e a imortalidade espiritual. A lenda afirma que a forma física, ou Tangohiri, de Zaratustra agora residiria com esses dois Amesha-espentas. Hurvatati proporcionou o corpo etéreo de Zaratustra como água da chuva com a ajuda das nuvens. Com a água da chuva, a terra ressecada foi renovada, e a grama de todas as variedades brotou em um momento em que a vegetação havia secado. O Tangohiri, ou corpo, de Zaratustra, agora havia se transferido da água para a grama. Assim, o corpo de Zaratustra deveria emanar da água e da grama. Esse mito é na realidade um símbolo da vida, representado pelas plantas, vida originada da água e da terra, pois esses dois elementos são essenciais para a sustentação da vida neste mundo. Continuando a narrativa do nascimento de Zaratustra, Purusharva é então divinamente inspirado a pastorear 6 vacas brancas com orelhas amarelas para pastar na grama. Das 6 vacas, os úberes de 2 novilhas estavam cheios de leite. Então, o Tangohiri de Zaratustra havia passado da água da chuva para a grama, e em seguida, para o leite das novilhas. Purusharva então pediu para Dugdova que ela ordenhasse as novilhas. Purusharva então pega a planta Raoma que Dugdova guardava, tritura o suco da planta, mistura-o com leite, consagra a mistura para Ahura Mazda, e marido e mulher bebem dessa mistura. Dessa forma, o Fravashi e o Tangohiri de Zaratustra haviam entrado nos corpos de seus pais. Os 3 elementos da vida, ou seja, o Rivarenou, o Fravashi e o Tangohiri, agora residiam em Purusharva e Dugdova. Enfim, a união física entre marido e mulher leva à concepção de Zaratustra, e Dugdova engravida do primeiro homem que traria a sabedoria divina para a humanidade. Num próximo vídeo, falaremos mais sobre esse assunto. Por hoje é isso.